doutora Maureen Rocha e doutora Juliana Campanaro, médicas dermatologistas. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde, pessoal. De alunas a speaker, nossa jornada. Bom, essa jornada transformou a minha vida. Essa jornada acendeu em mim um propósito. Eu me chamo Juliana Campanaro e hoje tenho o prazer e a honra de estar aqui, nesse palco que representa tanto para mim, para poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história. É um prazer estar aqui com todo mundo. A gente vai hoje falar da nossa jornada, que para mim foi um divisor de águas. Contar como é que a gente foi, né, de alunas até esse. Eu sou a Maureen Rocha. Vamos começar. Aqui a gente vê a revista do Lapidary, eu estou segurando. E por coincidência, eu e a Juliana na mesma página, a gente nem se conhecia. E nem imaginávamos que estaríamos aqui juntas hoje falando da nossa jornada em pós diferentes, né, dentro do Lapidary. E tanta coincidência como a roupa, que a gente também não combinou, e as duas de preto e de couro. Vestidas de palco, né, porque a gente não sabia que era um do palco. O palco é fosco, gente. Ó, o brilho do couro. E... Então, nós começamos em 2021. A Juliana iniciou a trajetória dela, então, a jornada dela, como aluna da pós The Face Design Program, na primeira turma. E eu comecei em 2021 como aluna da pós de Cosmetria e Laser, na segunda turma do Lapidary de Balneário Camboriú. Aqui a foto da gente no primeiro dia, cada uma na sua respectiva pós. Nós nos hands-ons. E aqui, a minha no último dia, com a Carol Perola, que foi um presente para mim do Lapidary, que eu adoro, e a doutora Berta, que eram as coordenadoras quando eu fiz a pós. Bom, 2022 significou, tanto para mim quanto para a Maureen, um verdadeiro turning point na nossa vida, nessa nossa jornada, que a gente está contando aqui hoje para vocês. E... pode parecer um simples detalhe, mas foi realmente um turning point muito profundo para nós, justamente porque nesse momento nós estávamos passando de um lado para outro daquele processo de aprendizado, mas que na verdade a gente foi entendendo, e desde o início, na verdade, a gente conseguiu aprender que ali a gente tanto doava quanto recebia. Então, o nosso turning point foi em 2022, depois que nós concluímos a nossa pós-graduação, termos nos tornado, então, monitoras das pós. E isso foi muito interessante, e eu logo vou trazer para vocês o porquê que isso significou tanto para mim e para a Maureen. Ali, eu já, como speaker, né, como professora dentro do hands-on, e eu acho bastante interessante essa primeira foto, porque ali atrás de mim tem uma pessoa que é muito importante para mim, que é a doutora Eliane. A doutora Eliane Garcia, ela é hoje a nossa coordenadora e que comanda todo o time de monitores e de professores da nossa pós. E ali ela tá quietinha. Nesse dia eu nem tinha percebido que ela estava atrás de mim. Ela tá só me observando. E um ano atrás, ela é que estava me ensinando absolutamente tudo, como hoje ainda me ensina, na verdade. Como eu falei para vocês, nos dois lados a gente continua aprendendo muito. E é aí que mora um dos grandes diferenciais de tudo. Ali, a Maureen também já exercendo como monitora dentro da pós-graduação, vivendo ali o lado de ser agora professora, né? Daqueles alunos que estavam interessados em entender das técnicas e realizar os procedimentos com segurança. E é importante a gente destacar que é muito interessante a gente ter saído desse caminho de aluna para monitora de um ano para o outro, porque justamente nós entendíamos profundamente a realidade da dor íntima daquele aluno, né? Porque mesmo tendo carreiras muito diferentes, vocês vão entender logo em breve, nós sabíamos, na real, qual eram os sentimentos que aqueles alunos tinham para poder lidar e então construir a sua curva de aprendizado.
primeira foto ali, eu tô fazendo uma modelação e a Carol tá ali olhando também, passando aquela segurança que eu tava sempre indo. E só uma curiosidade da pós de cosmetria e laser, a gente vai mudando a cor do scrub. Então, de verde são os alunos, preto, os monitores. Depois, como coordenadora, O que é completamente o contrário em relação ao meu lado, a nossa pós. Eu mantenho o mesmo scrub, a mesma cor de scrub, desde quando eu entrei na pós-graduação. Então, eu saí evoluindo e o meu scrub foi me acompanhando ali. em 2023, a Juliana se tornou professora plena da pós-graduação em The Face Design Program, e eu tornei professora e fui convidada, que foi uma honra para mim, a ser uma das coordenadoras ao lado de mulheres tão especiais que eu admiro muito, a doutora Berta Tamura, a doutora Carol Perola e a doutora Larissa Fonseca. Aqui, então, o dia que eu estava sendo apresentada como coordenadora, ali o dia da Ju, já como professora, né, ensinando, ela ali no Cadáver Lab com os alunos, e eu aqui no dia de hands-on, já com o scrub de coordenadora, que tem briga, tudo, né? Vai evoluindo, né? Agora aqui, em 2024, nós continuamos, então, como professoras, né, e a Maureen também como coordenadora na pós-graduação de cosmetria e laser. E ao longo dessa nossa jornada, aí, desde 2021 até 2024, muitas coisas foram acontecendo para esse nosso desenvolvimento realmente como speakers, né? Como foi esse processo de aluno até chegarmos a ser speakers? Nesse caminho, além da nossa vivência e da nossa experiência dentro da nossa própria pós-graduação, nós também fomos monitoras em outros cursos, né? Dentro do Instituto Lapidari. E, coincidentemente, fomos monitoras juntas no curso de bioestimuladores de colágeno, da doutora Virgínia Amaral e da Mari Muniz. E lá foi quando nós nos conhecemos, na verdade, né? Sim. E foi engraçado até, eu acho interessante contar que a gente estava lá como speakers, né? Como monitoras daquele curso. E a gente estava se conhecendo. Eu virei para a Maureen e falei, Maureen, a gente precisa compartilhar isso. Foi muito incrível o curso, a gente viu os alunos aprendendo as coisas, foi muito legal essa vivência aqui, vamos compartilhar. Então vamos. E aí tem lá no nosso Instagram um vídeo legal do nosso primeiro contato, da gente conversando, explicando para as pessoas quão transformador foi aquele final de semana ali. E é isso, também a Maureen fez outros vários cursos, inclusive um a nível internacional, né, de quando o Stefanelli veio até o Instituto Lapidari e fez um grande evento. Então foi isso, nossa jornada foi rica de vários pontos cruciais ali que foram construindo esse nosso caminho. Aqui algumas fotos, só para ilustrar toda a trajetória. Então, a gente dá aula, a gente participa do hands-on, a gente dá aula online. O envolvimento é muito legal. Paixão. E uma série de pessoas, né, que na verdade foram as grandes chaves para nós realmente nos desenvolvermos. Porque, afinal de contas, seres humanos, né, gente? Nós precisamos dessas relações. Nós precisamos nos inspirar. Nós precisamos aprender com o outro. E a chave está nisso. A gente não cresce tanto sozinho quanto a gente cresceria junto de outra pessoa. E esse sentimento de aprendizado mútuo faz toda a diferença. E aqui muitas pessoas, que tanto para mim quanto para a Maureen, né, Maureen, fizeram absurda diferença e fazem até hoje, na nossa história e no nosso caminho. E o Flávio, tá? Duas lindas, cada uma escolheu. Dá para ver o quanto vocês se sentem pertencidas aqui. E dá parabéns para Flávia, porque a gente procura isso, se sentir pertencida, se sentir potencializada, que as pessoas acreditem no nosso potencial e a gente ganha asas, com certeza, como a gente está vendo as meninas ganhando asas. Parabéns. E qual foi o passo a passo para chegarmos a ser speakers? Bom, o que nós fizemos? Eu acho que é a outra apresentação. Essa está desatualizada. Tem como trocar? É que está na último e-mail da... Isso, da Adriana. Ontem a gente ia passando, a gente achou que estava longo, a gente enxugou um pouquinho. Mas eu vou contar um pouquinho então da história, né? Que daí cada uma vai falar um resumo não dessa vamos história. precisar parar por isso, não. Que a gente foi até chegar a ser speaker. A minha paixão pelo ensino, aprendizagem, vem, graças a Deus, da minha mãe, que é professora e é uma inspiração, sempre super dedicada. Ela é apaixonada pelo que faz. Ela tem 78 anos e até hoje
vê 1000 lives, dá aula, faz resumos, esquemas. Minha filha, preocupada, tem que tomar ômega 3, ela estuda tudo do ômega 3, ensina meu filho em história, então ela é muito inspiradora, assim. E então sempre me incentivou, estimulou, e depois eu tenho 2 irmãos mais novos, eu brincava de dar aula para eles, né? E então eles queriam jogar bola, futebol, só na hora do recreio. E ensinava os coitados. E eu acho que eles pensavam, ele é tão chato e mais velho, brava, que eles faziam tudo as tarefas ali para poder brincar. E brincava ao mesmo tempo também de médica, assim, que eles tinham que levar as bonecas para constar. E ali hoje eu vejo que brincadeiras inocentes, mas que foi me despertando tanto para a medicina quanto para a parte de gostar de ensinar, né, de ensino, da educação. Depois, como a Flávia, a Roberta falaram que foram bailarinas, eu era federada da Federação Gaúcha de Ginástica Rítmica, e dos 6 aos 12 anos eu treinava 5 horas por dia, de segunda a sexta, e aos finais de semana eu competia. Isso me ensinou a ver o trabalho árduo, a ver a responsabilidade, dedicação, empenho. Tinha que treinar com dor ou sem dor, trabalho em equipe, porque eu treinava séries de bola, fita, laço, massa, sem aparelhos individuais e em equipe para competir. E eu acho que são habilidades que depois, para um speaker, são muito importantes. E eu fui trabalhando isso desde criança, né? Depois entrei na faculdade, fui bolsista do CNPq toda a faculdade. Daí entrei em fundo na parte de pesquisa, de artigos científicos, também fui gostando muito. Depois fiz a residência de otorrino, 3 anos. Né? Na residência a gente ensina os alunos, doutorandos, nos ambulatórios, nas aulas. Depois a gente ensina os residentes mais jovens. Também vem toda essa parte de ensino. E depois da residência, que foi que eu terminei em 2002, 2008 eu fiz uma pós-graduação de plástica da face e medicina estética aqui em São Paulo. E foi onde eu me apaixonei pela cosmetria. Então, desde 2009 que eu comecei com a cosmetria e adoro. E nesse meio do caminho eu me mudei de Porto Alegre para Floripa há 7 anos e vi que eu tinha que me atualizar mais. Estava entrando numa cidade nova, a cosmetria não para todo dia. E tecnologias, a gente dorme, no outro dia já lançaram 1000 coisas, 1000 técnicas, 1000 equipamentos, 1000 produtos. E procurei o Lapidary, então, para seguir, né, crescendo e estudando, e notava que estava faltando algo mais. E lá que eu comecei e conheci, que daí veio toda essa jornada que foi para mim um divisor assim, de águas na minha carreira médica. Bom, e em relação à minha história, que é bastante diferente da Maureen, apesar da nossa linha do tempo se conectar até cronologicamente em relação ao nosso crescimento aqui dentro do Instituto, a minha história em si é bastante diferente da Maureen, apesar de ter na essência muita semelhança. Bom, dentro da minha história, desde pequena, eu sempre vi meu pai relatando para mim a paixão que ele sempre teve pela anatomia. Meu pai, inicialmente, ele trabalhava num cargo público, onde ele era efetivo, concursado, e ele não tinha ensino superior. E na ocasião ele acabou recebendo então uma proposta, que na verdade foi lançada no governo, de que se ele tivesse ensino superior, ele teria um salário maior. Então ele falou, opa, pera, eu preciso desse salário maior, né? E assim, eu vou ter efetivamente perdurado esse salário maior, então eu preciso correr atrás disso. Então ele foi para os livros, eu já tinha, sei lá, acho que uns 5 anos de idade nessa época. E aí ele foi para os livros e passou na Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES, para educação física. Meu pai sempre gostou de esportes, então ele acabou escolhendo essa área. E que não tinha nada a ver com a área que ele exercia, a profissão, mas não tinha necessidade, ele viu que estava tudo certo, então ele falou, então eu vou fazer o que eu gosto. E aí ele foi fazer educação física e a grande paixão dele foi anatomia. Coincidentemente, o professor de anatomia do meu pai foi o meu professor de anatomia na minha faculdade de medicina. Ele é um cara super respeitado no estado inteiro, que faz história na anatomia do ensino médico lá no Espírito Santo, e que é até o professor Rogério. E aí o meu pai sempre me relatava isso, eu tenho uma paixão por anatomia e eu sou muito bom aluno em anatomia. Meu pai tem essa coisa assim, sabe? Eu não sou assim, não, mas meu pai eu sou muito bom aluno na anatomia, e o meu professor fala, vai pai, tá bom, já entendi. E é isso e tal, e ele sempre falando dessa paixão, me explicava as coisas, não. Eu nem imaginava, ele só falava em eu fazer direito, minha mãe também, a família inteira, não tinha nenhum médico na família.
eu cresci achando que eu fosse fazer direito. E aí, quando foi na adolescência, eu tive um grave problema com acne, não tão grave assim, mas quase. Cheguei a ter que usar Roacutan e tudo mais, então tive uma longa história ali junto com a minha dermatologista. E foi ali que eu me apaixonei pela dermatologia, né? E me apaixonando pela dermatologia, eu falei, direito não tem nada a ver comigo, apesar de eu amar falar. Comunicação é uma coisa que é nata minha, só que eu nunca olhei isso como algo muito positivo, porque falar demais, às vezes, também não é muito bem-vindo. E talvez na minha imaturidade eu não sabia colocar isso de maneira mais sábia. E então eu falei, não, direito não tem muito a ver comigo, apesar do meu pai a vida inteira ter me ensinado a argumentar. Ele sempre fez isso e eu gosto disso, mas direito não. Então tá, então se eu gosto disso, que dermato eu vou fazer medicina. Na medicina, adivinha, minha paixão pela anatomia. Anatomia, então eu falei, eu vou fazer cirurgia, depois neuroanatomia, vou fazer neurocirurgia. Eu falei, meu Deus, e meu marido, na residência de ortopedia em São Paulo, aqui em São Paulo, né, no Santa Marcelina, vivendo assim, né, o pão que o diabo amassou, me desculpem a expressão, mas vivendo aquele caos de residência de ortopedia em hospital do Sul São Paulo, referência e tal, e falando, você vai fazer cirurgia, olha, e fazendo assim. E fui passando grande parte da minha graduação, me apaixonei por várias coisas. Na graduação, fiz iniciação científica e depois fiz estágio também. E adivinha, meu estágio era de anatomia patológica, sempre anatomia no meio da história. E aí eu acabei que no final das contas pensei, eu fiz meu TCC na anestésio, eu vou tentar o anestésio, eu vou tentar oftalmo para fazer a parte cirúrgica de oftalmo. Falei, anestésio não vai dar certo, eu vou querer roubar o bisturi do cirurgião. Então, eu não posso ficar enfiada dentro do centro cirúrgico o tempo inteiro, não vai dar certo. Oftalmo, gente, oftalmo que só opera. É difícil, ele não só opera, ele faz a parte clínica do oftalmo também. E eu não gosto de oftalmo clínico, então não vai dar certo. E aí eu nessa e tal, meu marido vendo a missão, formada, pandemia, plantões da pandemia, síndrome do pânico. Falei, meu Deus, esse caos louco que eu achava que eu amava, não é pra mim. Eu fico doente. E aí? Meu marido, amor, o que você vai fazer, Marcos? Né, Lucas? De novo essa história. Você sabe que dermato, eu sufoquei lá dentro do coração e eu não abro mais aquela porta. Bom, mas eu não sei, eu gosto de cirurgia, eu gosto de coisa assim, assim. O que você gosta? Olha como você tá. O que você quer pra você? E aí? Está, meu Deus, você tá. E aí, parava. Aí, de repente, comentei com minha mãe. Mãe, Lucas fica falando comigo que eu deveria, de repente, pensar em fazer dermato. Minha filha, você sempre quis dermato? Você sempre foi dermato, você é dermatologista desde antes de querer medicina. Eu falei, mãe, para. Começou agora você também? Aí começou minha mãe e o Lucas. E aí, finalmente, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? E aí eu pergunto pra vocês, será que às vezes a gente não faz isso mesmo? O que a gente faz com aquilo que a gente ama? A gente não sufoca, às vezes, aquilo que a gente ama. Mas isso é importante. Tá? Isso é importante, porque eu fiquei sufocando isso por muito tempo. E aí depois eu falei, não, eu amo dermatologia, e eu não quero saber, eu vou e vou. Foi assim, nossa, eu gosto disso aqui. Só que ainda não tinha sido aquela coisa, sabe? Não tinha sido aquela coisa. E aí é agora que eu quero trazer uma pergunta pra vocês, assim, quem aqui já era speaker? Levanta bem alto assim, gente. Quem aqui já é speaker? Ok. Quem não é speaker? Levanta a mão bem alto quem não é speaker. Algumas pessoas, mas a maioria já é speaker, não é isso? Aham. Todos vocês estão inseridos em algum ensino contínuo? Sim? Joia, ótimo. E o que acontece? Eu vou falar agora um pouco mais, talvez, ou não, para quem ainda não é speaker, tá? Mas como nós todos sempre temos muito a aprender uns com os outros, acaba sendo para todos. Que ano eu disse que eu comecei, então, lá no Lapidary, eu e a Maureen, coincidentemente, 2021, né, Maureen? 2021. Em 2021, eu estava começando a dermatologia. Era o meu primeiro ano de dermato, lá no Rio. E aí eu virei pra... Aí minhas amigas vieram também. Mas olha, você vai fazer essa pós-graduação que dizem que é super aprofundada, você tá no primeiro ano de dermato, você não vai aproveitar nada. Por que você não espera pra estar pelo menos no segundo ano, quem sabe no terceiro ano, pra você fazer uma pós?
mais aprofundada dessa, que aí você vai aproveitar mais após. Aí eu comecei a me questionar. Aí depois eu falei, não, gente, o que é isso? Por que eu tô me questionando? Peraí, o que tem aqui? Eu falei, não, pera, eu amo anatomia, eu não quero começar a injetar ninguém, como infelizmente a gente sabe que muitos colegas começam, e não tô aqui pra julgar ninguém. Cada um tem o seu próprio caminho, e cada um sabe a segurança que desenvolveu e de que jeito aquilo conseguiu fazer com segurança, tá? Eu não tô aqui pra fazer julgamento. Mas eu não era a pessoa que me sentiria à vontade de fazer um curso assim, isolado, e me sentir segura de começar a injetar. Então, no meio dessa história, eu falei, não, eu quero começar com uma base aprofundada e que seja fundamentada em anatomia e em ciência. E foi aí que eu fui para o Instituto Lapidário. E eu estava no meu primeiro ano de dermato quando eu entrei no Instituto Lapidário. E muita coisa aconteceu, né? Porque no outro ano eu me tornei monitora, olha que legal. Então, é isso. Queria só contar um pouquinho dessa história para vocês e a gente vai continuar, então. E o que a gente, conversando, acha que a gente precisa desenvolver para ser speaker? Todos os médicos, já em geral, já investem muito no conhecimento, a gente estuda muito, né? Então, uma base de ciência, de anatomia, toda a parte de técnicas, né? De desenvolver um raciocínio, de acesso de avaliação, de diagnóstico e terapêutico, ter uma comunicação clara, assertiva, adequada. Muitos, né, a gente teve tantos professores excelentes que sabiam muito, mas que não conseguiam transmitir, né? A gente dizia, nossa, ele sabe muito, é o maior pesquisador de tal área, mas não passa, né? Porque tinha algum problema na comunicação, um comprometimento, se dedicar, que é uma coisa que envolve bastante, que exige, e uma responsabilidade, né? Assumir, ensinar os outros, gostar do que está fazendo. Ju, não sei se quer complementar alguma coisa. Não, nessa parte de comunicação, né, eu, claro, tive que amadurecer muita coisa da minha comunicação para isso, mas o que eu queria trazer em relação a isso de como se desenvolver como speakers é que, pelo menos na minha pós-graduação, eu acredito que na da Maureen também, né, o Instituto Lapidário, ele preza muito pelo ensino médico de forma geral, de uma maneira em que a gente não é estimulado, muito pelo contrário, a criar barreiras entre as nossas especialidades. Muito pelo contrário, dentro da minha pós-graduação, foi um choque para muitos dos colegas, porque nós tínhamos recém-formados que tinham acabado de sair da faculdade, nós tínhamos dermatologistas com 12 anos de experiência, nós tínhamos cirurgiões plásticos, nós tínhamos speakers, nós tínhamos pessoas que nunca haviam pegado uma seringa. Nós tínhamos pessoas que trabalhavam com medicina paliativa, tá? Com ginecologia, com anestesiologia, com oftalmologia, etc, etc, etc. E justamente quando aquilo gerou um certo, né, as coordenadoras e também a Flávia, quando elas sabiamente perceberam que aquilo poderia sair pela culatra, elas, na hora, estabeleceram qual era o verdadeiro propósito daquela pós-graduação. E elas chegaram ali e falaram bem assim, olha, aqui todo mundo vai aprender com todo mundo. Todo mundo vai aprender com todo mundo. E isso fala muito, gente, sobre o que é ser speaker. Porque quando você é speaker, você tem que se despir de qualquer capa de orgulho. Seja ela porque você botou essa capa de orgulho, ou porque a nossa própria formação nos encaixou nessa capa de orgulho e nesse gesso que nos atrapalha a aprender. Então, ali na pós-graduação, olhou e falou bem assim, aqui, não. E aqui, você que tem 12 anos vai ensinar para quem nunca pegou na seringa também. E pasme, depois quem nunca havia pegado na seringa também estava ensinando para quem tinha 12 anos de experiência. Isso foi lindo demais, gente. Porque ninguém se ligava, todo mundo começou a aprender muito um com o outro. Isso foi muito especial. E quando os propósitos de aprendizado mútuo se unem, isso tem uma potência que rompe tudo, assim, rompe tudo. A gente elevou um raciocínio num nível que no final a gente ouviu, assim, emocionadas as nossas coordenadoras falarem conosco. Olha, a gente fica bobo de ver como que vocês... Tinha gente aqui que não sabia pegar na seringa e agora tá discutindo num nível maior do que a speaker que dá aula há um tempão, como assim? E aí a gente ficava, meu Deus, será que é isso mesmo? E aí eu ia, às vezes, pra pós, né? Eu fiz pós de dermatologia no Rio de Janeiro, e eu ia pra pós, e aí tinha um ambulatório de cosmiatria, e aí eu percebi um desconforto, eu vi que eu tinha que ficar um pouco quieta, porque eu tinha que,
tá, eu sei que não é assim, ok? E também existe certo ou errado. Cada um tem um caminho e tá tudo bem. Mas a gente via que a gente ia entendendo aqueles raciocínios e ia falando, opa, existe outro caminho aqui que talvez seja mais seguro, que talvez entregue um resultado mais preciso e etc. Então, essa questão da diversidade e da troca, essa humildade que a gente tem que ter e a generosidade para ser um bom speaker é muito importante. Isso aí. E qual é a essência de um speaker? É amar, né, gente? É amar o que faz e também amar compartilhar com genuína generosidade. Não adianta eu querer explicar alguma coisa para alguém que está ali querendo aprender e que tem diversas lacunas que não às vezes não sabe nada. E ele está ali para aprender com você. Aí eu vou ter reserva? Eu vou segurar o meu conhecimento? É triste, porque eu que vou estar deixando de aprender também. Quando a gente ensina, a gente aprende em dobro. Isso é muito especial. Então, generosidade, empatia, eficiência. Né? E o que a gente julgou que precisou desenvolver, né? Assim, na nossa jornada. A gente estava conversando, a gente tem que aprender a se posicionar. Um posicionamento que a gente tanto falou aqui ontem, né? E hoje sempre está batendo. Aprender a se posicionar como speaker. Né? Sim, porque às vezes a gente tem que ter uma postura não de arrogância, mas de autoridade. Porque às vezes o aluno, especialmente, vamos supor assim, no meu caso, né? Tinha acabado de ser aluna, que ainda estava terminando a dermatologia. Então tinha aluno ali que, de repente, por erro dele, não, por erro meu. Que muitas vezes não estava confiando na própria competência, que já havia sido reconhecida, inclusive, para quem era meu superior. E aí, em algum momento, eu, por meu comportamento, dei permissividade para aquele meu aluno duvidar daquilo que eu estava ensinando para ele. Eu lembro que teve uma vez que a gente estava fazendo um preenchimento labial. Eu estava auxiliando um aluno, ensinando o aluno a fazer um preenchimento labial. E aí uma aluna ficou preocupada porque ela achou que tivesse acontecendo um acidente vascular. E ela fez assim para mim. Aí eu falei, pedi para a aluna esperar um pouco. Eu vi que ela estava muito aflita, não sabia o que estava acontecendo. Paramos um pouquinho o procedimento e me retirei. Eu falei, ela assim, tá ocluindo, tá ocluindo. Eu falei, calma, eu vou te mostrar. De volta. Sim. Então, fica tranquilo, tá tudo certo. Tá? A gente tá de olho, você tá certo, a gente tá de olho. Vamos continuar olhando isso, tá certo. Pouco depois ela foi lá na minha coordenadora, na chefe, e falou, vai lá, porque eu acho que o lábio tá ocluindo. Aí minha coordenadora viu, saiu, foi lá e falou com ela, respeita a sua professora, aprenda com ela. Se você ficar com seu mindset fechado, você não vai aprender nada. E ela chegou pra mim, vocês acham que ela não foi até mim? É claro, é minha responsabilidade. Eu tô como speaker, eu tenho que conduzir meu aluno. Se ele questionou minha autoridade, entre aspas, não dá arrogância, mas se ele questionou o meu conhecimento, talvez eu tenha dado brecha pra isso. Então, ela virou pra mim e falou assim, Ju, você tá aqui como speaker, como professora. Então, você tem que se comportar com posicionamento tal. Vamos deixar nossa mensagem final, então, porque a gente está cuidando bem em tempo. Mas estamos no tempo. E o que mais importa, que é com mensagem? Sei. Gente, o que mais importa, e eu verdadeiramente espero que isso tenha chegado até o coração de vocês, essa é um texto meu, que na verdade eu adaptei para trazer para vocês na palestra, mas na verdade é uma das milhões de legendas de desabafos, assim. Se eu chorar, me perdoem. Mas toda vez que eu volto do Labinari, toda vez que eu volto... É sobre isso, gente. É sobre isso aí, viu? Toda vez que eu volto pro Labinari, e assim, agora eu tenho um pouco mais de paz no coração quanto a isso. Talvez isso viesse de um medo, assim, de me afastar de tudo que faz tanto sentido pra mim, sabe? Porque aí ia chegando, assim, perto de acabar, eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? Que eu não vou vir aqui daqui a 2 meses? Como assim? Não tem condição. Eu ficava com meu marido, amor, não tem condição. Como que eu não vou estar aqui com essas pessoas? Como que eu não vou estar aqui com essas pessoas? Como que eu não vou estar nesse crescimento constante? Como que eu não vou estar alimentando essa sede de estar crescendo cada vez mais? Não tem como, eu quero estar sempre aqui, eu quero estar sempre...
agarrada com essas pessoas que querem mais, essas pessoas que querem ensinar também e que não têm reserva de conhecimento e que querem compartilhar. Eu preciso estar junto dessas pessoas. Eu não quero me afastar disso, não mais, nunca mais. E aí, toda vez que eu saía do lapidário, até mesmo antes de eu começar a me tomar conta disso, porque antes eu não me dava conta disso, né? Eu voltava do lapidário e aí eu chegava no avião. Eu chegava no avião assim, cansada e tal, aquela coisa. De repente, eu comecei a ficar muito emocionada assim. Meu Deus, que isso? Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí eu abri o bloco de notas. Abri o bloco de notas. Eu saí escrevendo. Sabe aquele brainstorm emocional? Eu começava a chorar. Aí as pessoas assim, tipo... E aí escrevendo. E aí eu tentava resumir, eu tenho dificuldade com síntese, viu? Tô tendo que aprender muito sobre isso, como speaker também. Mas muita dificuldade de síntese. Tem um texto desse tamanho. Virgínia, eu falo que ela é minha inspiração maior na vida, assim. Eu tenho uma conexão com a Virgínia que só Deus sabe. E aí Virgínia sabe que teve uma vez que eu tava vindo pro Speakers of the Future, a primeira edição. E aí eu tava vindo pra cá, e eu saí de carro, assim, e tal, dirigindo, eu pego 2 horas de estrada. Gente, me andando só um cantinho e tal, assim, tava pegando o carro, saindo da minha cidade até chegar em Vitória, que são 2 horas, pra poder pegar o voo e vir. E aí, eu tava no carro, e aí eu comecei a ouvir, não tava querendo ouvir música, eu botei o podcast da Carol Rasch, que eu adoro, que eu também faço o curso Acenda a Sua Luz, que a Virgínia me indicou. Enfim, aí e aí, quando eu li o título, Se Pulsa, Você Pode. E eu tava vindo pro Speakers of the Future. Aí eu não consegui ouvir o podcast, porque veio outro brainstorm. E eu comecei a chorar. Chorar. Aí eu liguei o microfonezinho do Notas. Porque eu tava dirigindo, não podia começar a escrever, né, gente? Aí eu comecei a falar... Comecei a mandar um áudio pra Virgínia, e chorando. Falei, Virgínia, calma, tá tudo bem, tá tudo certo, eu não tô morrendo, tá tudo certo, não tô doida também. Tá, mas eu preciso falar com você. E aí eu comecei a falar. Então, assim, gente, quando eu voltava do lapidário, eu voltava e chorava muito, emocionada, assim. E isso aconteceu desde o meu primeiro dia lá. No meu primeiro dia lá, eu assisti a minha primeira palestra no lapidário, literalmente a minha primeira. E eu fui pra lá com 2 amigas minhas, que já faziam dermato comigo também. Eu, a Andy e a Laila. 2 amigas muito especiais, que são como irmãs pra mim. E aí, eu saí de dentro do auditório, a gente foi pro café, assim, pro brunch no meio das palestras. E aí elas olharam pra mim, que é isso? Eu tava assim... Aí eu mexi assim, eu falei, onde? Ela, o que foi, amiga? O que aconteceu? Eu falei, não, tô bem, mas Andy, o que tá acontecendo? Andy, é isso? Andy, pelo amor de Deus, é isso, eu me encontrei. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, gente, que coisa de doida é isso? Eu tô ficando doida, não é possível? E foi assim sempre. Então, eu me conectei com aqueles propósitos, eu me conectei com aquele ideal de movimento, de paixão, com aquele ecossistema também. Eu me apaixonei por tudo isso. Então, uma dessas milhões de legendas que eu fiz ao longo desses vários brainstorms emocionados, voltando do lapidário, foi isso aqui que eu escrevi. Então, o que mais importa, né? O propósito, sim. Mas muito além disso, as pessoas. Não crescemos sozinhos. Nós não crescemos sozinhos. E cada vez mais tenho a certeza de que o que somos se constrói com uma rede de afeto, de encontro, de apoio, de troca, de identificação e de propósitos. Na vida, cada um vai encontrar o seu caminho, cada um vai encontrar sua razão e motivação para continuar buscando e sonhando, realizando e fazendo a diferença na vida de alguém. Muitas vezes nos encontramos com pessoas que mudam para sempre as nossas vidas. Isso aconteceu muito comigo, tá, gente? E eu falo isso pra Flávia, falei isso pra Virgínia naquele dia, e eu falei com ela, Virgínia, meu propósito também tem a ver com esse desejo enorme de poder mover alguma transformação na vida de alguém, e poder despertar no coração de alguém esse desejo de crescer, e de sonhar, e de buscar um propósito que faça sentido e que mova coisas para além de si, sabe? Para além de mim mesmo. E aí, com pessoas que mudam para sempre as nossas vidas, que nos inspiram dia após dia e que se tornam uma família unida por nobres propósitos. Porque é isso, de crescimento mútuo, a razão para viver tão nobre assim, de sonhar, de aprender, de entregar excelência para um paciente que nos busca no consultório,
Isso é um nobre propósito, gente. E eu acredito que isso seja, de fato, uma das coisas mais belas da vida.